Pessoal, como é bom estar na presença do Senhor, né? É bom demais, é bom demais. E, gente, ficou comigo a incumbência de trazer a palavra hoje. E é aí que, quando o pastor falou comigo, eu já comecei a tremer. Sabe aquelas canas verdes, que quando você passa com o carro assim perto, ela começa a tremer e fica meia hora ali tremendo? Pronto, era eu, né? Estava lá tremendo. Mas estamos aqui hoje com a incumbência de trazer a mensagem. Eu queria te dizer algo. Nunca diga que você não é pregador do Evangelho. Porque Jesus Cristo, antes de subir aos céus, Ele deixou com a gente uma missão. Que foi de ir e pregar o Evangelho a todas as nações. Fazer discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E é sobre essa missão, debaixo desse chamado que estamos aqui hoje. Para falar sobre algo que, primeiro, falou muito ao meu coração. Eu queria compartilhar, na verdade, com vocês. E aí que a gente já começou a trabalhar o texto que a gente vai estar usando hoje à noite, que é o texto de 1 Pedro 2. Se você ainda tiver com sua Bíblia aberta, se você puder abrir a sua Bíblia neste momento. 1 Pedro, capítulo 2. Ainda escuto alguns folhares aí nas Bíblias. Então vou esperar mais um pouquinho para que todo mundo acompanhe junto. Vamos lá? 1 Pedro capítulo 2, nós vamos ler do primeiro verso até o verso 17. Diz o seguinte: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, o que credes é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que vocês são, a vos absterem das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que, naquilo em que falam contra vocês, como falam de malfeitores, observando em todas as vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Sujeitem-se a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façam emudecer a ignorância dos insensatos, como livres que vocês são, não usando, todavia, a liberdade como pretexto para a malícia, mas vivendo como servos de Deus. Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Amém. Curva a sua cabeça nesse momento.
Senhor, nós queremos te agradecer por esse tempo poderoso que nós temos vivido aqui até então, Pai. Nós temos, Pai, cantado, temos entoado louvores e dito que Tu és santo, que Tu és poderoso, que Tu estás, Senhor, acima de todas as coisas. Nesse momento, Pai, nós te pedimos, por misericórdia, que o Senhor venha falar aos nossos corações através da Tua palavra. E que tudo que nós venhamos estar aqui ouvindo neste momento seja para crescimento da Tua igreja, do Teu corpo, e para que nós estejamos ainda mais alinhados com aquilo que Tu tens proposto no Teu coração para essa igreja. Nós queremos te pedir, Pai, que pela Tua misericórdia, Senhor, nós não saiamos da mesma forma que nós entramos aqui. Não por conta de homens, não por conta de palavras escolhidas, mas por conta do Teu poder, da Tua obra realizada através do Teu Espírito Santo. Amém. Pessoal, a gente vive um tempo muito peculiar. A gente vive um tempo muito peculiar que a gente tem visto cada vez mais ganhar força a busca por entender o propósito. Eu acredito que todo mundo aqui já deve ter se perguntado qual é o meu propósito. Eu já me fiz muito essa pergunta, como o pastor Eric falou. Eu já me fiz muito essa pergunta. Qual é o meu propósito sobre a face desta terra? Porque não é possível que eu esteja aqui nessa terra, plantado lá em Carpina, hoje aqui em Bom Jardim, e não tenho uma missão para a qual eu tenha sido chamado. Mas eu quero te contar uma boa notícia. Você não vai precisar pagar um coach, você não vai precisar pagar um curso, porque tudo já está aqui na palavra. Você já foi convocado para uma missão. E se você chegou aqui nessa noite hoje, sem saber se a sua vida tem um propósito ou não, eu queria te dizer que ela tem um propósito. E esse propósito, ele foi plantado desde a fundação do mundo. Vê só que poderoso. Antes mesmo de você ser gerado na barriga da sua mãe, Deus já havia estabelecido um propósito para a sua existência. E aí a gente chega no tema que foi escolhido para esta noite. Você foi feito para esta hora. Você não está aqui hoje, sentado nesse banco, com esse clima agradável, por acaso. Porque o acaso não existe. O que existe é a permissão de Deus. Existe um plano perfeito que Deus já havia escrevido antes da fundação do mundo. E é por conta deste plano que você está aqui hoje. Você está em casa escutando, na live. Deus, ele tem um propósito especial para você nessa noite. Que você pudesse entender ou relembrar aquilo para o qual você foi chamado. E aí, como eu vinha falando para vocês, hoje a gente tem visto uma busca muito grande por essa descoberta de propósitos. As pessoas, elas fazem cursos, fazem mentorias. Mentoria é uma palavra que está muito em voga ultimamente, né? A gente faz mentoria de tudo, né? Mentoria de culinária, mentoria de limpeza da casa, mentoria disso, daquilo, mentoria de matemática, tal, né? Tal. E é mentoria, tem umas horas. Então, se você quiser ganhar dinheiro na vida, atualmente seja mentor, né? Que é o mercado aí que está. Mas, assim, brincadeiras à parte, mentorias, buscas por entender as coisas ou um lugar, sabe, ao sol, tem sido a palavra-chave para muitas pessoas. Isso não é uma realidade tão distante de nós, sabe? A gente cresce, às vezes a gente vê as coisas acontecerem e a gente quer entender um propósito pelo qual nós iremos gastar a nossa vida. E para isso a gente corre atrás de muitas coisas, isso é algo característico nosso. Falando sobre algo bem peculiar, acredito que todo mundo já deve ter ouvido falar daquela divisão geográfica, né, por tempo, dos grupos sociais que existem, né? Todo mundo já ouviu falar daquela palavra, os baby boomers, geração X, geração Y, geração Z, essas terminologias aí que existem. Na aula de geografia o professor fala muito, né? Pelo menos o meu falava muito. E aí, existem estudos sociais que dizem que essa geração de agora, né, pelo menos assim, da minha idade, tal para cá, 96 para cá, a geração Z, e a geração que vem antes, a geração Y, né, de 76 ali para 90 e pouco, 95, ela é uma geração que tem uma característica muito peculiar. Eu acredito que a maioria de todo mundo é dessa geração, né, da geração ali dos baby boomers para cá, né, do pessoal depois do período das guerras de 45. E aí cada geração ela tem uma peculiaridade muito interessante. E essa geração Y e a geração Z, né, a geração dos millennials, tal, elas têm uma conexão muito grande com a tecnologia, mas não somente com a tecnologia. Os sociólogos, eles falam que essas nossas gerações, elas têm uma característica de lutar muito por causas. E aí, quando você percebe realmente, nunca se tem falado tanto sobre a luta por causas, a luta por questões específicas e tal, pela preservação do meio ambiente e tantas outras coisas.
E é uma característica social da nossa geração. Mas outra característica também, que é muito peculiar, é a busca por estabilidade. Então, a nossa geração era uma geração que ela é muito forte para levantar bandeiras, para levantar, sabe, a espada mesmo e ir para a luta, mas é uma geração que busca muito estabilidade e ter um lugar fixo. E aí a gente já cantou muito sobre o fundamento firme, né? E aí a gente tem caminhado, a gente tem visto como as coisas têm acontecido, e é bíblico isso. A gente tem visto quanto mais a sociedade, as pessoas, elas têm se afastado do princípio de firmeza genuíno, que é das Escrituras. Hoje a gente procura se firmar em muitas coisas, em ideologias, a gente procura se firmar em notícias, né? Essa geração da gente, ela é muito de ir lá na notícia, de querer saber se é fake news ou não e tal, para ter certeza daquilo, porque ela procura ter firmeza. E você começa a olhar, opa, nunca se teve uma procura tão grande pelos concursos públicos, nunca se teve uma procura tão grande por ter uma aposentadoria, mesmo que seja privada. E aí você vê, eita, parece que tudo faz sentido. As coisas vão acontecendo, as catástrofes, os anúncios de guerra, as incertezas acontecem e a gente procura cada vez mais lutar pela estabilidade. E o que é que isso tem a ver com a minha missão? Muitas vezes as pessoas, elas colocam em cima da descoberta pelo seu propósito um peso muito grande. Elas acreditam que quando descobrirem aquilo que elas vão ter que fazer, tudo vai se resolver, elas não vão passar por dificuldade e está tudo resolvido. E muitas vezes as pessoas se frustram, porque não era bem como elas esperavam. Ou elas custam a aceitar o propósito para o qual foram chamadas. E essa é uma realidade que tem nos atingido como corpo de Cristo, de maneira muito forte. Muitas vezes a gente acredita que a caminhada com Jesus vai ser uma caminhada só de bênção. Nós não vamos passar por dificuldades. Mas eu queria te dizer algo. A caminhada com Jesus, ela é segura do começo ao final, apesar das ondas. Porque se a gente cair do barco, a gente vai ter certeza que quando a gente acordar, a gente vai estar no porto com Ele. E a gente precisa começar a quebrar esse ciclo de somente olhar para a realidade dessa vida. Porque Jesus, Ele nos chama para algo muito maior do que isso. Nas Escrituras ficou bem claro aqui para a gente, eu acredito que lá no verso 9, um propósito ao qual Jesus, Ele nos chama enquanto povo, enquanto humanidade. E aí eu queria discorrer com vocês dentro desse texto. Vou procurar não ser muito prolixo, e a gente vai tratar desse texto. Eu sei que a hora está um pouco avançada, mas a gente vai discorrer sobre essas questões. O verso 1, ele já começa com um chamado específico para você. Ele diz: antes de tudo, abandonem toda a maldade e todo o engano, hipocrisias, invejas e toda a sorte de maledicências. Primeira coisa, você foi criado, você foi feito para viver uma vida longe do pecado. E o que é o pecado? O pecado é tudo aquilo que desagrada a Deus, que vai contra a santidade de Deus. É tudo aquilo que não condiz com o que está em sua palavra e os ensinamentos que Deus tem dado ao seu povo desde que seu povo surgiu. Esse é o pecado. E o primeiro chamado para você hoje, você foi chamado para viver uma vida longe do pecado. E o que é o pecado? Ele descreve alguns tipos de pecado: maldade, a hipocrisia, a inveja, a maledicência, o engano. Se você abrir sua Bíblia lá em Romanos capítulo 1, você não precisa abrir, mas depois você pode abrir em casa. O pedaço final daquele capítulo vai falar sobre algo muito interessante. A série de coisas que entraram na humanidade, que afligem a humanidade, que são fruto do pecado. E todas essas coisas, elas vêm para afastar o homem do seu propósito inicial. Aquilo que Deus havia estabelecido, que era que a humanidade vivesse uma vida para honrar e glorificar o nome de Deus. Então, primeira coisa que eu quero que você lembre quando você vai sair daqui hoje, é que você foi chamado para viver uma vida longe do pecado. E o texto é bem claro. A primeira palavra que tem, ele diz: abandonando ou despojando-vos, portanto, de tudo isso. Ele está te chamando para
lançar fora tudo isso. E por que lançar fora tudo isso? Porque o pecado é bom. Quando você está imerso no pecado, tomar essa cervejinha no final de semana é algo muito bom. Você fumar um baseado é algo muito bom. Você fazer o que dá na telha e se relacionar com quem você quiser é algo muito bom. Mas deixa eu te dizer uma coisa, é bom, mas o salário do pecado, a própria palavra diz que é a morte. E é uma morte que não se limita somente à morte na carne, a morte espiritual. Total ausência e distância da presença de Deus. É muito forte isso, porque às vezes a gente não quer mais falar sobre pecado. A gente não quer mais falar sobre essa realidade tão cruel. Mas foi o pecado que nos afastou de Deus. E é por conta do pecado que Jesus teve que sair lá do céu e morrer por nós pecadores. E Jesus nem pecado tinha. Mas ele, obedecendo a ordenança do seu Pai, o plano para salvar toda a humanidade, ele veio como cordeiro mudo e foi ali, levado para a cruz, morreu por nossos pecados. Ele levou sobre si toda a nossa luxúria, toda a nossa indecência, todas as nossas mentiras, todos os nossos enganos e todas as coisas de ruim que você pode imaginar que a humanidade possa fazer. Ele levou sobre si tudo isso e ele nem pecado tinha, mas ele se entregou de maneira gratuita para nós, porque foi um presente pelo qual nós não pagamos nada, foi graça, favor do Senhor para nós, mas que custou a vida do santo. Jesus, ele te chama para viver uma vida não mais nesse império de trevas, esse império de escuridão. Quando a gente costuma falar sobre o iluminismo, aula de história agora, aula de história do tio Rob para o Enem. O iluminismo fala sobre o período em que a ciência, a razão, ela tomou uma importância muito grande. E o pessoal começa a falar de iluminismo porque acredita que a sabedoria, ela traz luz. E a ignorância, ela é trevas. A mesma coisa a gente pode aplicar nesse contexto. A sabedoria de Deus revelada em Jesus, através das suas escrituras, nos tirou da ignorância do pecado, da escravidão de vivermos uma vida pelaquilo que nós acreditamos que é certo e que no final nos daria a morte. Então, primeira missão para você, primeiro propósito, primeira coisa para o qual você foi feito, você foi chamado para viver uma vida distante do pecado. Amém? Então, vamos seguir para o próximo ponto. O verso 2 diz: desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o leite espiritual genuíno, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Viver o propósito que Deus tem estabelecido para nós exige que nós passemos por fases. Quando nós aceitamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, Ele nos convida a não permanecer naquele estado. Você já ouviu falar do crente 3S? Salvo, sentado e satisfeito. E está tudo bem. Jesus não te chamou para viver num estado de satisfação, mas Ele te chamou para viver em um estado de imersão na presença dEle e crescer segundo o propósito que Ele tem para você. Então, segunda coisa, Jesus te chamou para crescer nele, através da sua palavra e de um relacionamento íntimo. E a própria palavra dele aqui diz no verso 2 que a gente deve buscar isso como um leite espiritual genuíno. Todo mundo sabe dos benefícios do leite materno para a criança logo que ela nasce. Existem inúmeros benefícios para ela. E assim como a criança recém-nascida, ela precisa do leite para crescer, assim nós devemos ansiar Cristo e a sua palavra, para que nós possamos viver integralmente o propósito que Deus estabeleceu para nós, de viver uma vida que glorifica o seu nome e sermos participantes da sua santidade, para que quando Ele voltar, nós sejamos encontrados como prontos, não como aquelas 5 virgens que não haviam se preparado, mas como aquelas virgens que tinham levado óleo suficiente para que quando o amado chegasse, elas não fossem pegas desprevenidas. E é isso que eu quero te chamar hoje. Eu quero te tirar da zona de conforto, te lembrar de que a zona de conforto, ela não vai te levar para um lugar de vida. Águas paradas dá o quê? Mosquito da dengue. O mosquito da dengue pode lhe matar. Então, a mesma coisa, se você tentar permanecer no mesmo lugar,
você não vai experimentar das coisas que Deus tem te chamado para viver. Você às vezes pode estar parado, satisfeito no seu estado de pecado, preso às coisas que não estão te ajudando a crescer em Deus. Mas Deus, Ele convida o seu povo a ser uma nação santa, um sacerdócio real. E para isso nós precisamos sair da nossa zona de conforto. E talvez isso exija disciplina. Disciplina para ler a palavra de Deus todos os dias. Disciplina para se relacionar com Ele em oração. Disciplina para entender que nós não fomos chamados para ficar no lugar de satisfação humana, mas sim para estar no estado que satisfaz o coração do Pai. Amém? Então vamos para o próximo ponto. O próximo ponto está lá no verso 4, na verdade, que diz: cheguem perto dele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para Deus eleita e preciosa. E aqui nesse verso a gente encontra duas coisas. A primeira é que Deus nos chama para nos relacionarmos com Ele. A primeira coisa que diz: acheguem-se para Ele. E outras versões diz: chegando-vos para Ele. Ele chama a gente para se relacionar de perto. E aí a gente volta para o ponto anterior, na verdade, o segundo ponto. Nós precisamos sair da nossa zona de conforto. Uma das coisas que eu sei que é muito falada aqui é que Deus nos chama para sermos amigos dele, amigos de Jesus, nos relacionarmos com Ele verdadeiramente. Jesus, Ele está te convidando hoje a dizer: filho, eu quero ser teu amigo. Assim como você é amigo daquele seu melhor amigo que você conta todas as coisas, que você compartilha com ele, você procura, sabe, conselhos e tudo mais. Muitas vezes a gente está num estado tão cauterizado a presença de Jesus, a se relacionar com Jesus, que a gente procura todo mundo para falar sobre as coisas que estamos passando. Mas a gente não procura dobrar o nosso joelho perante a presença do Deus que tem todas as respostas. Vê só, você está doente e você vai procurar, sei lá, o seu vizinho, sei lá, que ele é matemático, mas você não vai no médico. Faz sentido um negócio desse? Não faz. E por que a gente faz isso com Jesus? Por que a gente procura muitas vezes, sei lá, se aconselhar com quem muitas vezes não tem nem entendimento das suas escrituras, mas a gente não procura dobrar os joelhos e dizer: Jesus, eis aqui o teu servo, eu estou passando por isso, Senhor, me ajuda. Eu garanto a você, Ele vai responder. A própria palavra dele afirma isso. Peça com fé. Jesus, Ele quer se relacionar com você. O véu do templo não foi rasgado à toa, mas demonstrou algo muito poderoso. Nós temos liberdade para nos achegarmos à presença do Altíssimo, do Santíssimo. Então vamos usufruir dessa liberdade. Vamos usufruir da presença do amado, de verdade mesmo. Quando você ganha um presente, você quer usar aquele presente até, sabe, sei lá, ele quebrar. Mas isso é algo, a presença de Jesus, ela não quebra não, ela não é um presente passageiro, ela é algo eterno. E você, através de Jesus Cristo, pode ter a oportunidade de habitar na presença do Deus que criou todas as coisas, que deu nome às estrelas, que disse: mar venha para cá, terra venha para cá, e tudo foi obedecendo a sua voz ali, que nos criou com a palma das suas mãos, pegou lá o barro e nos criou e soprou nas nossas narinas o seu Espírito. Cara, que privilégio poderoso é esse? E esse privilégio está aqui disponível. Basta somente você crer, se colocar aos pés de Jesus. A segunda coisa que essa passagem ela fala para mim é que Deus, Ele foi rejeitado pela humanidade. Ela disse que a pedra que foi rejeitada pelos homens. E o Deus Santo, Ele não pode ser aceito pela humanidade pecaminosa. A humanidade, ela vai numa direção. E Deus, Ele estabelece um padrão de vida, de santidade que é totalmente diferente disso. E a humanidade o rejeitou. E ainda tem o rejeitado. Porque Deus, Ele é santo. Não há mácula nele. Não há falha nele. As pessoas, elas têm Jesus como muitas coisas. Elas têm Jesus como profeta, têm Jesus como revolucionário, tem Jesus como um grande filósofo, aquele que pregava sobre o amor, alguns como louco, alguns como uma fábula. Mas a humanidade, ela não quer aceitar Jesus
como Salvador e Redentor, como Filho do Deus Altíssimo. E eu te pergunto, quem é Jesus para você? Jesus é o louco, é o revolucionário, é o profeta, é aquele que fala palavras bonitas na Bíblia, ou é aquele que morreu pelos seus pecados na cruz do Calvário, que te salvou de um estado de condenação e te convida para se relacionar com Ele? Quem é Jesus para você? E aí nós vamos para o próximo ponto. E o próximo ponto está lá no verso 5, que diz que também em vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. E aí nós temos mais um ponto em relação ao chamado. Nós fomos chamados para abandonar o pecado, nós fomos chamados para desejar ardentemente a presença de Jesus como uma criança que anseia pelo leite materno, e nós somos chamados para chegarmos ao Senhor, nos achegarmos a Jesus. E agora Deus ele está mostrando para a gente que nós somos chamados para sermos sacerdócio santo, com um propósito bem definido aqui, a fim de oferecerem sacrifícios agradáveis a Deus. E esse sacrifício agradável a Deus, na sua palavra, está lá em Salmo 51, 17, que não é necessariamente ritos, não é necessariamente coisas bonitas que a gente acha que as obras das nossas mãos elas podem, sabe, dar para o Senhor. Mas o que Jesus quer de verdade é um coração contrito, um coração arrependido. Jesus quer o seu coração. E é para isso que Ele te chama, para ser sacerdote. Não um sacerdote que vai imolar animais, mas um sacerdote que vai todos os dias sacrificar a sua vida perante o altar de Jesus, dizendo: Senhor, está aqui a minha vida, está aqui o meu coração. Eu quero viver segundo os teus propósitos, eu quero viver segundo aquilo que tu tens para mim, porque o que tu tens para mim é muito melhor do que a humanidade pode oferecer. Eu garanto para você, cara, é muito melhor mesmo. Basta só a gente lembrar de quem era fulano, ciclano, quem éramos nós, antes de conhecermos Jesus. E se você ainda não tem Jesus no seu coração como Salvador, eu queria te dizer, cara, algo muito poderoso. A sua vida, perante a presença do Senhor, quando Ele passa a habitar no seu coração, ela não pode ser mais a mesma. E ela não vai ser mais a mesma. Porque o que Ele tem para fazer na sua vida é muito maior do que os caminhos que o mundo oferece podem fazer por você. Porque não se limita somente às coisas desse mundo, não se limita a riquezas. Porque Jesus ele não quer te dar o carro do ano. Se Ele te der o carro do ano, é por graça dEle, é porque Ele tem um propósito nisso. Mas Ele quer te dar vida eterna com Ele. Presença abundante de Jesus para essa vida e para a vida que virá. E é sobre isso que Jesus está nos chamando para sermos sacerdotes. E aí a gente sabe que o que é um sacerdote? Se você joga aquele joguinho de RPG, você ouve que o sacerdote é aquele cara que cura todo mundo, que dá vida, né? E tudo mais. Que tira, né? Tudo que está acontecendo de ruim no seu personagem. Mas o sacerdote, ele representava algo muito maior do que tudo isso. Para o povo, ele era o camarada que representava o povo perante Deus. Ele ia lá fazer os sacrifícios, sabe, que eram estabelecidos ali no Antigo Testamento, e tinham um cuidado muito especial. Ele representava o povo ali fazendo aqueles sacrifícios, sabe, fazer aqueles sacrifícios para tirar o pecado do povo, uma representação daquilo que Jesus faria muito tempo depois, porque o sacerdote perfeito foi Jesus, ele que realmente tirou todo o nosso pecado do mundo, tirou tudo aquilo que a gente carregava. E Jesus ele nos convida a sermos sacerdotes diários, sacerdotes do nosso lar, sacerdotes do nosso trabalho, sacerdotes na nossa escola, na nossa faculdade, pessoas que vão viver uma vida de santidade e que vão levar outras pessoas a viverem uma vida de santidade. Você também é chamado para ser um sacerdote, é o que a gente chama nas doutrinas bíblicas de sacerdócio universal. Todos nós agora somos sacerdotes. Temos que ter esse cuidado de viver uma vida em santidade. Nós temos uma responsabilidade. E por essa responsabilidade nós seremos cobrados. Então eu queria te lembrar isso. Nós somos chamados para vivermos como sacerdote. E esse posicionamento de ter um coração contrito, um coração arrependido, ele vai implicar em nós uma maneira de viver que reconhece aquilo que Deus ele é verdadeiramente para nós. O Senhor soberano sobre todas as coisas. Quando nós colocamos o nosso coração em um posicionamento de arrependimento todos os dias,
nós começamos a enxergar quem Deus realmente é. Deus, Ele é soberano sobre todas as coisas. Ele quem deu nome às estrelas, Ele quem disse que a terra seria do jeito que ela é. Ele quem criou as coisas através de sua voz e da obra das suas mãos. Deus, Ele é soberano sobre tudo. E quando nós nos colocamos nesse posicionamento, aí nós começamos a enxergar que as nuvens são como pó dos seus pés. Sua voz é como de um trovão. E é engraçado que a palavra de Deus, ela traz, quando as descrições de quando as pessoas contemplam a glória de Deus, ela diz, é como isso, é como aquilo, é como isso, é como aquilo. Deus, Ele é tão soberano, Ele é tão perfeito, Ele é tão supremo, que a gente não consegue encontrar coisas que possam descrever plenamente como Ele é. Os caras diziam, é como isso, é como aquilo. Porque não quer dizer que era, mas tipo, sei lá. Ele falou, vou tentar encontrar alguma coisa aqui nesse mundo que tente exemplificar aquilo que eu vi. Mas mesmo assim, o que eu vi aqui não é suficiente para descrever o que eu vi em Deus. Deus, Ele é muito superior a tudo que nós podemos imaginar. E quando nós nos colocamos a serviço desse Deus tão poderoso, cara, grandes coisas acontecem. E não necessariamente nós somos levados a ter 1.500 Instagrams a cada minuto, seguidores no Instagram, 1.500 disso, milhões daquilo. Não, nós passamos a habitar na presença dele e viver aquilo que ele tem para nós. Eu digo para você que muito mais valioso do que ter todas as coisas que a gente encontra aqui na terra é chegar perante dele naquele dia e ele olhar para você e dizer, vem, filho amado. Ele olhar para as nossas mãos e ver todas as coisas que nós fizemos em seu nome, por intermédio do seu poder. E ele se orgulhar daquilo. Ele dizer, grande será o teu galardão, filho. Porque você cumpriu o propósito que eu tenho estabelecido para você desde a fundação do mundo. Você cumpriu. A gente precisa ter essa visão. A gente precisa tirar da nossa mente essa visão de que as coisas só se limitam a esse tempo. Deus, Ele está nos chamando para algo muito maior. Muito maior. Porque o que nós vivemos aqui nessa terra nem se compara ao que nós poderemos viver com Ele quando Ele vier nos buscar. Quando Ele vier saltando sobre os montes, com seus olhos como fogo flamejante, com sua espada na mão, para restaurar todas as coisas e trazer novamente as coisas ao seu devido lugar. Jesus vem, Jesus vem. A gente não pode esquecer disso. E essa esperança é o que nos diferencia do mundo. Porque as pessoas, elas vivem e não sabem do dia da manhã. Mas nós sabemos que ainda que as coisas aqui elas não sejam como a gente espera que sejam, esse mundo aqui é só um capítulo de uma história gigante, que não tem fim do lado dele. E aí você tem hoje uma opção: estar com Ele por toda a eternidade ou estar diante dele por toda a eternidade. Então vamos para o próximo ponto, a gente já está caminhando para o fim. E aí, do verso 6 até o verso 8, ele fala sobre a questão da pedra que os construtores rejeitaram. Pedro, ele nesse texto, ele cita 3 passagens diferentes. A passagem de Isaías 28:16, a passagem de Salmos 118:22 e também a passagem de Isaías 8:14 e 15. E aí ele cita a preciosidade do fundamento estabelecido por Deus para que a sua grande obra fosse realizada na humanidade e em seu povo, através de Cristo, a pedra fundamental, como a gente cantou. O fundamento da nossa existência, ele só faz sentido através de Cristo. E a pedra fundamental é quem dá início a tudo isso. Uma obra, ela só tem início quando a pedra fundamental, a pedra da base, ela é estabelecida. E para alguns lugares, se tem uma cerimônia de colocação da pedra fundamental. E também há uma cerimônia quando a obra que Deus tem estabelecida para nós, quando nós aceitamos Ele, a pedra fundamental é colocada. Quando Jesus entra na nossa vida, a festa no céu. A própria palavra dele fala sobre isso. A festa no céu quando o pecador se arrepende. A gente canta muito isso nas canções do cantor cristão. Todo mundo lembra. E aí, cara, a festa no céu, quando a pedra fundamental é estabelecida sobre o viver de um pecador, que outrora andava perdido, mas agora ele tem Jesus. E a vida dele não vai se resumir somente a um capítulo visível,
mas algo gigantesco, muito maior. E aí vamos para o próximo ponto. Vós, porém, sois geração santa, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamarem as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não eram povo, mas agora são povo de Deus, que não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Nós temos um Senhor, nós temos um pastor, nós temos um bom pastor, como fala lá em João 10,14. Nós não somos mais um povo desgarrado. A partir do momento que nós entendemos que Jesus é o Salvador das nossas vidas, nós somos agora um povo que tem uma identidade. Então, se você, hoje, meu irmão, você já aceitou Jesus e você não entende a sua identidade em Cristo, eu queria te dizer, em Jesus você é povo eleito, sacerdócio real, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Você não é mais como ovelha desgarrada, você não é um ser autônomo que anda solto aí no plano do espaço-tempo. Você é um filho de Deus, o sangue de Jesus Cristo. Que poderoso é isso, cara. E você é co-herdeiro com Cristo naquilo que Deus tem proposto para nós. E quando Ele vier em sua glória, você tem Jesus no seu coração, você é chamado para participar do reinado dele, do reinado do Messias que vem. Não por merecimento, porque a gente não merece nada. Porque todos pecaram e destituídos estão na glória de Deus. Mas Deus, em sua graça, um favor que nós não merecíamos, em sua misericórdia, porque nós não recebemos aquilo que deveríamos receber, que seria a morte eterna, mas a partir do momento que nós aceitamos Jesus, nós temos vida eterna com Deus, nós podemos ser participantes dessa identidade, desse povo. A salvação, ela não é restrita. A salvação, ela é dada àqueles que creem ao nome do Senhor, creem que Jesus é o Filho de Deus. E a única restrição que ele coloca aqui, você aceite Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. João 3,16 diz que, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Talvez para a cabeça de muitas pessoas o cristianismo seja uma loucura, porque a você é oferecido viver uma vida eterna com o Criador do universo por tão pouco. Talvez muitas pessoas acreditem que é uma fábula, porque é muito mais fácil você acreditar em um teorema complexo que quer dizer que a vida surgiu de tal forma e que ela se desenvolve dessa forma e foi por isso que surgiu o mundo e toda essa coisa de Bíblia está errada, do que simplesmente você acreditar que Jesus é o seu Senhor. Mas deixa eu te dizer, a fé, se ela for como um grão de mostarda, o que é que ela pode fazer? Ela move montanhas. Uma fé, por menor que seja, se genuína, no nome do Filho de Deus, acreditando que Jesus morreu pelos seus pecados, ela pode te garantir uma vida inteira de abundância na presença do Senhor. Você não precisa fazer muito, você não precisa fazer nada, porque na verdade não foi pela força do seu braço, foi porque Deus, antes da fundação do mundo, Ele entregou Jesus para morrer pelos nossos pecados. E através da obra do seu Espírito, sem que nós fizéssemos nada, é que Ele executa tudo isso. E aí Ele nos convida, porque até para que a gente possa crer em Jesus Cristo como nosso Salvador, isso é obra do Espírito Santo de Deus. E é isso que eu quero te convidar hoje a dizer. Não demora, não espera que eu sinta alguma coisa, hoje não é meu dia. Não, cara, não precisa sentir nada não, só aceita Jesus. Só entrega teu coração verdadeiramente. E isto é suficiente para que você possa participar desse propósito de ser nação santa, um povo eleito, aquela geração, um povo exclusivo de Deus. E novamente é anunciado para a gente a máxima do que seria o nosso chamado, que é justamente esse verso 9. E aí tem uma palavra muito interessante.
um trecho muito interessante que diz que nós fomos chamados para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, se você ainda não sabe aquilo para que Deus você chamou dentro do reino dele, você já tem uma missão: proclamar o reino de Deus. Isso basta. O que vier depois disso, se é de tal forma X, se é de forma Y, Deus vai falar com você. Mas o que importa é que você proclame o nome dele. É muito legal a gente ministrar no domingo, é muito legal a gente ministrar na quarta-feira. Mas a true da true mesmo, quando a galera fala, o verdadeiro mesmo, é você ser ministro do Senhor. Na segunda, na terça, na quarta no seu trabalho, na quinta, na sexta. Porque o domingo é só um dia, mas você tem outros 6 no decorrer da semana. O que nós vivemos no domingo deveria ser só o reflexo daquilo que a gente vive nos outros 6 dias. Nós somos chamados para sermos de verdade embaixadores de Cristo. Quem já foi embaixador do Rei, lembra da divisa. Nós somos chamados o quê? Para sermos embaixadores de Cristo. E uma vez embaixador, sempre embaixador do Rei. Nós somos chamados justamente para isso, para representarmos o reino de Deus onde quer que nós formos. E essa é a máxima do seu chamado em Deus. É proclamar as virtudes, a glória, a grandiosidade daquele que te chamou, que te tirou do império das trevas, da condenação do pecado, para viver uma vida no reino de luz, na sua maravilhosa luz. Você é responsável pela vida de muitas outras pessoas. Eu quero te convidar a viver uma vida intencional. Uma vida intencional. Seja uma unha que você vai fazer, que seja um cabelo que você vai arrumar, que seja um quadro que você vai pintar, que seja um cabo de rede que você vai cortar, uma aula que você vai dar. Que você faça aquilo objetivando proclamar o reino de Deus. E muitas vezes existirão lugares que você não vai precisar falar nada, mas a demonstração do amor de Deus através das suas atitudes, elas vão ser o suficiente para que as pessoas elas se questionem. O que é que aquela pessoa tem de tão diferente? Por que em meio a tantas coisas ela permanece com alegria? Porque ela sabe que a vida dela não se resume somente a este plano material. Ela tem uma esperança que vai muito além daquilo que a gente consegue ver. É justamente para viver essa vida intencional, de proclamar as virtudes de Deus, de proclamar a glória daquele que há de vir, e Ele vem, é que você é chamado. Isso deveria ressoar no nosso coração com alegria, porque o nosso amado vem. Nós vamos encontrar com Ele nos ares, como diz a palavra do Senhor. Nós vamos receber dele o galardão. E nós vamos habitar com ele. Entende como todas as coisas que a gente está pregando, ela só faz sentido porque Jesus está nela. É porque é sobre ele, é porque é para ele, é porque é dele. Por quê? Por ele são todas as coisas. Está lá em Romanos isso aí. Não esqueçam disso. Tudo é dele, tudo é para ele. Tudo é dele. É tudo sobre ele. Nunca foi sobre escrever uma história bonita para nós, mas até nossa história bonita de restauração, de retirada do império de trevas, fala sobre ele. Colossenses 1 é um dos meus textos favoritos, porque fala sobre a supremacia de Cristo, porque nele foram criadas todas as coisas. Nele converge todas as coisas. É nele onde tudo faz sentido. E é justamente sobre o amor por esse chamado que Jesus tem queimado no meu coração nos últimos dias. Estava tendo algumas aulas de escatologia esse dia e o professor ele falou algo muito interessante. E muitas vezes a gente está mais preocupado sobre quem é o anticristo do que necessariamente de olhar para as escrituras para o anúncio de que ele vem dizer: Maranata, ora vem. Maranata, ele está vindo. Nosso coração não tem queimado mais por Jesus. Eu quero te convidar a ter seu coração flamejante mesmo, sabe? Que nem uma tocha de fogo, sabe? De amor pelo amado que vem. Jesus vem, cara, e a gente vai ver. Todo olho verá, toda língua confessará e todo joelho se dobrará. É o que já está lá em Filipenses 2. Isso é verdade. E sabe por que Jesus ele recebeu o nome que está sobre todo nome, e
todo joelho se dobrará e toda língua confessará, porque ele obedeceu. E lá em João capítulo 10, 17 diz que o Pai o ama porque ele dá a sua vida pelas ovelhas. Jesus te convida, assim como ele viveu uma vida de obediência perante o Pai, porque o plano que Deus tinha para a vida do homem é perfeito. E ele, como homem, se fazendo carne, ele viveu esse plano perfeito. E em nada ele falhou. Ele te convida hoje a viver isso. Viver essa plenitude de obediência. Tem uma música que diz que não há existir sem obedecer. Isso é uma verdade. Só há vida em Jesus. E se só há vida em Jesus, aquele que não está em Jesus, ele está morto. E esta é a realidade da humanidade. Então você foi feito para esta hora. Você foi feito para viver uma vida como nação santa, um povo exclusivo de Deus, a geração eleita. Você foi feito para obedecer. Você foi feito para viver uma vida de profundidade com Jesus, de maneira avivada, de maneira viva. Não só vivendo como uma tocha isolada, incendiando o fogo santo do Senhor, mas incendiando outras tochinhas por aí, gerando cópias de Jesus, discipulando, porque isso que está lá em Mateus 28, a gente é chamado para ir e pregar o Evangelho, fazer discípulos e batizar em nome do Pai. Então a gente é chamado para gerar outros discípulos. Quantos discípulos de Jesus você já gerou esse ano? Estou te convidando a mudar essa realidade, a gerar cada vez mais discípulos, seja lá naquilo que você vai fazer. Pode ser a coisa mais simples. Eu trabalho como técnico de informática de segunda a sexta, então minha função ali é o quê? Abrir computador, consertar servidor, caiu a internet e alguém tentou roubar arquivo do setor lá do meu trabalho, eu estou lá quebrando cabeça. Às vezes eu chego em casa, meu irmão, manhã olha assim, manhã está a prova viva aí, ela vê lá minha cabeça fumaçando, chega eu entro murcho em casa, mas eu sei que quando a coisa aperta, eu posso correr para Jesus. Ele me ajuda a resolver todas as coisas. Jesus é real. Eu quero te convidar a ficar sobre os seus pés nesse momento. Consciente de que essa é a nossa missão. Vivermos assim como está aqui desses textos de 2 Pedro, 1 Pedro, capítulo 2. E tantos outros trechos da Escritura, Jesus fala sobre isso. Eu quero que você abaixe sua cabeça nesse momento. E nós vamos orar. E neste momento eu queria que você se colocasse perante o Senhor. Eu não sei se você tem Jesus no seu coração, se você já o aceitou como seu Salvador da sua vida. Não sei se você já teve experiências com Jesus, e aqui como o texto fala, você já experimentou que o Senhor é bom. Eu quero hoje te convidar a experimentar que o Senhor é bom. Se você ainda não tem Jesus no seu coração, ore comigo, dizendo: Senhor, perante a tua santidade, perante a tua excelência, eu quero entregar o meu coração. Entregue seu coração perante o Senhor. Nós estamos de olhos fechados nesse momento orando, a igreja está intercedendo pela sua vida. Se há alguém aqui hoje neste momento que quer entregar a sua vida para Jesus e quer dizer: Jesus, eu quero fazer parte desse povo eleito, dessa nação santa, a igreja está nesse momento orando. Você pode vir aqui para frente, você pode dar um sinal, mas nós queremos orar pela sua vida. Jesus, ele está te convidando hoje a viver uma vida intencional, uma vida de verdade. Se você que está assistindo a transmissão, você quer aceitar Jesus, faça essa oração, entregue sua vida perante o seu altar. Senhor, nós queremos te agradecer por esse tempo poderoso, Senhor. Esse tempo poderoso de aprendizagem das Escrituras e de ouvir a tua voz falando ao nosso coração. De ouvir, Senhor, os teus grandes feitos. Ouvir que o Senhor nos escolheu antes da fundação do mundo. Que o Senhor nos chamou para viver uma vida santa, uma vida como povo teu. Nós queremos te agradecer, porque nós sabemos, Pai, através da tua palavra, que o que, Senhor, nós merecemos é a condenação. Mas te agradecemos porque Jesus, Senhor, veio e morreu pelos nossos pecados.
e viver uma vida de santidade. E em tudo ele te obedeceu, Senhor, para que ele pudesse ser encontrado, Senhor, como o justificador, o cordeiro sem mácula, que morreu por nós e verteu o sangue. Nós te agradecemos porque o Senhor enviou Jesus, Senhor. Nós te agradecemos porque a tua palavra, Senhor, ela é viva e eficaz. Nós sabemos que nós podemos correr para ela, Pai, todos os dias da nossa vida. E ali nós vamos encontrar resposta. Nós vamos encontrar, Pai, aquilo que tu queres falar para nós. Nós te agradecemos porque nós temos liberdade de nos colocarmos perante, Senhor, a tua presença e nos relacionarmos contigo, Senhor. Nós queremos te agradecer por tudo isso, Pai, porque sabemos que isso tudo é fruto da tua graça e da tua misericórdia. E é por conta da tua graça e da tua misericórdia, Senhor, que nós estamos aqui hoje como povo teu reunido, adorando o teu nome e te rendendo louvores. E, Senhor, nesse momento nós queremos te apresentar os nossos corações. Senhor, nós não queremos somente queimar nos sábados, nos domingos, nas quartas-feiras. Nós queremos queimar por amor a Ti todos os dias. Que não seja mais, Senhor, encontrado em nós o nosso nome, mas que em tudo que nós façamos e que nós, Senhor, demonstremos, que nós falemos, Senhor, que nós, Senhor, fizermos, que o Teu nome seja glorificado. Nós te rogamos, Senhor, por morte do nosso eu neste momento e por vida, por reflexo de Jesus em nós. Nós queremos, Pai, fazer aquilo que Tu queres que o Senhor quer que a gente faça. Nós queremos dizer aquilo que o Senhor quer que a gente diga. Nos alinha, Pai, através das Tuas Escrituras, através da Tua poderosa mão. Senhor, arranca de nós tudo aquilo que não Te agrada, Pai, e nos ajuda a termos fome e sede pela Tua palavra. Que nós possamos, Senhor, todos os dias, Pai, buscar na Tua palavra as respostas para o nosso dia. Que nós, Senhor, desejemos todos os dias receber uma palavra Tua. Não só uma, duas, três. Quantas, Senhor, o Senhor quiser dar para nós. Nós queremos nos mover, nós queremos planejar, nós queremos decidir de acordo com aquilo que o Senhor quer que a gente decida, que a gente planeje. Nós queremos entregar perante as Tuas mãos a nossa existência. Que não haja mais em nós, Senhor, os nossos planos, mas hajam os Teus planos. Nos perdoa, Senhor. Eu te clamo por misericórdia. Desconsidere, Pai, se possível, Pai, tudo aquilo que a gente falou que a gente não cumpriu. Lança, Senhor, no mar do esquecimento. Porque muitas vezes a gente fala, a gente diz que vai fazer e a gente não faz, Senhor. Tenha misericórdia de nós. Mas nós queremos quebrar esse ciclo. Nós queremos viver uma vida imersa verdadeiramente nas águas que jorram do trono. Nós queremos fluir no Teu rio. Nós queremos, Senhor, beber do Teu manancial. Que nós sejamos, Pai, não somente cheios do Espírito Santo, Pai, para cantar, mas para falar ao nosso colega de trabalho. Que nós sejamos cheios do Espírito Santo para ajudar os que precisam, para cuidar dos nossos parentes, para cuidar dos nossos filhos, para cuidar, Senhor, daqueles a quem o Senhor nos tem entregado para cuidarmos. Nós não queremos mais vacilar naquilo que nós temos vacilado. Nós queremos ser encontrados como servos bons e fiéis, que cumprem verdadeiramente, em totalidade, aquilo que o Senhor estabeleceu para nós. Senhor, nós te agradecemos por tudo. Te agradecemos pelo frio, pelas Tuas misericórdias, pelo sol que brilha durante o dia. Te agradecemos pelas flores, pelas frutas, por termos alimento para comer. Mas nós queremos te rogar por aqueles que estão passando por um momento de dificuldade agora nessa pandemia, Senhor. Nós queremos te rogar e te pedir que o Senhor esteja cuidando da vida de cada um deles. Estende Tua mão poderosa, Pai, sobre a vida daqueles que têm chorado todos os dias, porque têm passado por necessidade, ou porque, Senhor, têm perdido seus entes queridos nesse momento tão delicado da humanidade. Nós te rogamos, Pai, que vem com Teu Espírito e traz consolo, Pai, para essas vidas.
Cuida dos nossos corações, Senhor, porque sabemos que Tu és o único que pode fazer isso. Tu és o médico dos médicos, que sara não somente a nossa carne, mas que sara o nosso espírito. É isso que nós pedimos, Senhor. Que o Senhor esteja cuidando e tratando os que têm chorado. Eu te rogo, Senhor, por essa igreja, a Igreja Batista, Senhor, aqui em Bom Jardim, que ela possa, Senhor, estar sendo como um farol que aponta 24 horas, os 7 dias da semana, para o caminho, que é Jesus Cristo. Que as pessoas que forem alcançadas pelo aquilo que tem sido realizado nessa casa de oração, elas venham, Senhor, não somente a dar frutos, mas dar frutos, Senhor, a 100, a 200, e alcançar mais vidas, Pai. Eu quero te pedir pela liderança pastoral dessa casa, te agradecer pela visão que o Senhor tem dado para os pastores dessa casa, e te pedir que o Senhor continue a abençoá-los, Pai. Continue, Senhor, alargando a visão deles, para que o teu reino continue a alcançar, Pai, aqui mais e mais lugares nessa cidade, nessa redondeza. Não somente aqui em Bom Jardim, que daqui saiam missionários, que daqui saiam pastores, líderes de louvor, Pai, para que não fiquem somente retidos aqui, mas para que vão para outros lugares, porque o campo é gigante, Senhor. Nós sabemos que Tu pode, Senhor, levantar pastores, médicos, engenheiros, Senhor, pedreiros para a Tua honra e glória, pessoas que, independente do que façam, elas irão fazer por amor do Teu nome. É isso que nós, Senhor, te pedimos e te agradecemos. Te agradecemos pela essa presença tão real, tão, Senhor, maravilhosa, que estamos vivenciando aqui nesse Teu lugar, porque sabemos que estás presente entre nós. Em nome do Teu Filho Jesus, Pai, que morreu pelos nossos pecados ali na cruz do Calvário, e ressuscitou e vem. E nós dizemos que ansiamos pela Sua volta. Amém.